A taxa básica de juros da economia teve nesta quarta-feira mais um aumento, tanto aqui no Brasil, que corrigiu a Selic para cima pela 10ª vez seguida, quanto nos Estados Unidos, que reajustou os juros pela 2ª vez consecutiva. Nos dois países, o motivo dessa decisão é o mesmo: conter a inflação, que por aqui, no acumulado dos últimos 12 meses, já ultrapassa os 11% e lá nos Estados Unidos superou 8,5% no mesmo período. Para explicar melhor o que isso significa para a economia dos dois países e mundial, eu conto aqui com a ajuda do economista e professor da Universidade Federal de São Paulo, Joelson Sampaio. Professor, a razão para o aumento dos juros nos dois países é a mesma em termos, né? Porque a inflação, tanto lá quanto cá, tem origens distintas e os dois países vivem momentos econômicos bastante distintos. Certamente. Quando nós analisamos as economias, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, nós temos hoje uma economia com alto nível de desemprego aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que tem tido resultados positivos no mercado de trabalho. Nós temos já um país com uma taxa de juros muito elevada, uma taxa de juros muito próxima aos 12%, podendo já chegar próximo a 13%. Os Estados Unidos na taxa muito baixa, tende a ir para 0,5%, hoje é 0,25%. E, além disso, a gente tem países com níveis de inflação muito distintos. Lá nós temos ainda uma inflação alta, mas abaixo aí de 2 dígitos, e hoje nós temos a inflação acima dos 2 dígitos, acima de 11%, o que afeta a renda das famílias certamente. E a taxa de desemprego também nos dois países é bastante diferente. Muito diferente. Quando a gente olha os Estados Unidos, é um país que tem resultados positivos no mercado de trabalho, com uma taxa de emprego muito mais próxima ao pleno emprego do que o Brasil, que hoje tem aí milhões de famílias, mais de 10 milhões de famílias ainda sem emprego. Então, esses níveis de desemprego bem distintos também explicam aí uma diferença de cenário econômico dos dois países. E como esses aumentos nas taxas básicas de juros de Brasil e Estados Unidos refletem no dia a dia das pessoas? Quando a gente tem um aumento da taxa de juros, significa que o custo de vida, o custo do dinheiro ficou mais caro na economia. Tanto para as famílias quanto para as empresas, novos empréstimos, financiamentos ficaram mais caros, ou seja, para eu conseguir um novo financiamento hoje, eu vou precisar de mais recursos para conseguir honrar esse financiamento. E, além disso, a gente tem uma economia que já tem um nível de endividamento das famílias muito alto. A gente tem aí quase 80% em termos de nível de endividamento. Então, certamente, esse aumento da taxa de juros aumenta aí os desafios para essas famílias no ano de 2022. Lembrando que aumento de juros é a receita para baixar a inflação. Como é que funciona esse remédio? O aumento da taxa de juros é utilizado como um instrumento de política monetária. Ele tem um impacto no consumo, na decisão de investimento das empresas na economia real, e tudo isso, de alguma forma, desacelera a economia, desacelerando o consumo, os investimentos do lado real, fazendo com que a inflação, de alguma forma, seja também arrefecida, reduzida. Claro que a gente tem que destacar que agora nós temos uma inflação com um componente também de oferta muito importante. E aí esse componente ele não tem esse impacto direto do aumento da taxa de juros. Então a gente pode observar um aumento da Selic e aí uma redução da inflação um pouco mais lenta do que a gente observaria se fosse só a inflação de demanda. Agora, o aumento da taxa de juros americana pode refletir aqui no Brasil mais rapidamente do que o próprio aumento da Selic? Certamente, porque o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos faz com que dólares brasileiros migrem para os Estados Unidos e isso faz com que o nosso câmbio desvalorize. Traduzindo, a gente tende a ter produtos importados mais caros, as empresas que importam seus insumos, matérias-primas também devem pagar mais por isso, e as famílias que, viajam, têm seu custo direto ou indiretamente em dólar, também tem um aumento no seu impacto direto aí do câmbio. E tudo isso acaba afetando a inflação, ou seja, impactando a nossa inflação, que já está em um nível bem elevado. E esses aumentos dos juros, tanto aqui quanto lá, param por aqui? E no ano de inflação, como é que isso vai se comportar? Não, certamente a gente vai observar novos aumentos de taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Em parte porque tem um delay, ou seja, leva um tempo para ter o efeito na economia, na inflação. E não só isso, a gente tem ainda um nível de inflação muito alto em ambos os países, o que vai trazer aí uma manutenção no curto prazo da política dos bancos centrais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Professor, eu agradeço ao senhor pela conversa e os esclarecimentos.
Eu sou José Luiz Filho e conversei aqui com o professor e economista da Unifesp, Joel Sampaio, para o SBT News, a sua fonte segura de informação.